continuando aqui o nosso estudo sobre filosofia clássica e na Grécia Antiga, certo? Eu vou falar aqui sobre Aristóteles, ok? Então, assim, gente, falar sobre Aristóteles é importante a gente fazer sempre aquele mesmo joguinho, né? Falar da educação, falar da metafísica, teoria do conhecimento, falar ali da ética, não é? E falar da política, ok? Então, assim, nós vamos falar de tudo isso, mas nós vamos aí, né, fazendo da forma mais simples e objetiva possível para o vídeo também não ficar muito longo, ok? Então, assim, gente, para falar da educação em Aristóteles, certo? Desse grande pensador, né, do período clássico e, por que não dizer, de toda a teoria do conhecimento, né? Uma das grandes mentes aí da teoria do conhecimento. Enfim, então, assim, Aristóteles, a educação dele, ele traz um método inovador que é o método dos peripatéticos, ok? Ou peripatos, né? Que eram indivíduos, alunos, né? Que seguiam o seu mestre e enquanto estavam seguindo o seu mestre e andando pelo Liceu, né? Ou andando por Atenas, né? Iam olhando para a natureza, iam olhando para a polis, para a realidade em que viviam e iam discutindo sobre situações do cotidiano, iam vivenciando de fato aquela realidade, aquelas situações que se apresentavam para eles, né? Então existia de fato uma mescla entre teoria e de fato na prática, ali na experiência do cotidiano, né? E, gente, isso é importante porque em toda a filosofia aristotélica vai ter essa questão da prática, do experimentar o mundo físico e do exercitar, certo? Do exercitar as ações, de colocar em prática as ideias. No caso da ética, por exemplo, buscando a questão do bom convívio, buscando a questão dos limites necessários para se viver dentro da polis, enfim. Então, voltando aqui para a questão da educação, a educação em Aristóteles vai trabalhar essa questão peripatética, esse método, e vai se desenvolver aí numa coisa que a gente pode chamar de corpus aristotélicos, né, que são três bases, né, podemos dizer assim que são três campos de conhecimento, né, que vão estruturar as disciplinas que eram lecionadas, que eram trabalhadas no liceu, ok? Que corpos aristotélicos é esse, né? Então vamos lá, o conjunto de disciplinas. Esse conjunto de disciplinas estava dentro aí dessas áreas do conhecimento, vamos dizer. É importante dizer que para Aristóteles nós temos três áreas do conhecimento, certo? Nós temos aí a teórica, né? Nós temos a produtiva e temos a política, né? A teórica, nós vamos ter aí a filosofia metafísica, as produtivas vamos ter um trabalho com a matemática, com a biologia, com a física, né? E a política nós vamos ter aí o trabalho com a ética, com a oratória, com a retórica, ok? Então é importante a gente compreender que a educação para Aristóteles é importantíssimo porque é o trabalhar, é o aprimorar, né, desse indivíduo da polis, desse animal, desse ambiente chamado polis, né? Animal por quê? Porque Aristóteles chama o homem de animal político, certo? E assim, era um trabalho, a escola aristotélica é um trabalho árduo, maçante, por quê? Porque temos até frases de Aristóteles que diz que as raízes educacionais são amargas, né? São profundas, mas o seu fruto é doce, né? Ou seja, para a gente poder ter uma polis organizada, para a gente poder ter pessoas que saibam conviver uma com as outras, para a gente poder ter uma harmonia legal, precisa ter um exercitar muito grande, precisa ter um trabalho de fato voltado com responsabilidade, com o interesse de fazer com que a polis seja de fato um bom ambiente, seja um local de boas relações, ok? E lógico, também fazendo compreender esse jovem, esse indivíduo que é educado nessa educação aristotélica, que ele faz parte daquele meio, né? A polis e o político, né, o indivíduo político, o animal político fazem parte nessa junção, né? Então é importantíssimo na educação aristotélica esse indivíduo desenvolver essa mentalidade. É por isso que quando nós formos falar de novo de metafísica,
aristotélica. Lá nós vamos ver a questão das 4 causas do ser, a teoria das 4 causas do ser, que vai trabalhar os elementos da natureza, as substâncias e tal. E aí, se a gente colocar o ser humano, o homem, né, qual é a finalidade, qual é a causa final do ser humano, né? O que a gente encontra na educação aristotélica como causa final para o ser humano? A eudaimonia, né? O eu, que significa, assim, de uma forma bem grosseira que eu vou dizer aqui, certo? Sem muito aprofundamento, mas para você entender de forma objetiva. Eudaimonia. O eu, né? Quer dizer bom, boa, né? Daimon quer dizer consciência, né? Então, para você ver, a finalidade do homem é, ou a felicidade do homem, ou o objetivo da educação não, é a boa consciência. Tendo essa boa consciência, o homem vai ter boas relações dentro da polis. A polis vai estar organizada. Então, gente, essa educação, ela trabalha o quê? O bom convívio, a mentalidade desse indivíduo direcionada a uma boa vida, ao bom conviver em sociedade e comunidade, ok? Então, era uma educação preparada para a vida. Era uma educação que preparava o indivíduo para a vida, ok? E nós trabalhamos aí também na questão da educação para a formação desse indivíduo, do diálogo desse indivíduo em que tenha uma relação de um animal político, né, de um ser natural daquele formato social, daquela estrutura social, ok? Então é importante a gente começar por aí, começar por essa ideia. Quando nós também trabalhamos a questão da educação de Aristóteles com essa frase que o homem é um animal político, a gente trabalha a ideia de polis em Aristóteles como o habitat natural do homem e trabalha a questão da educação como sendo essa educação que prepara o homem para as boas relações, a gente já vê aí um fator ético dentro disso, ok? A gente vê tanto a ética aí como a política, ó, juntas, bem bonitinhas aqui, ó, entendeu? Então é importante a gente já compreender que a ética ela vai estar do lado ali, ó, abraçadinha com a política em Aristóteles. É por isso que Aristóteles ele vai diferenciar formas de governo, né, que são virtuosos, né, governos justos, virtuosos, governos bons, vamos dizer assim, e governos que são corrompidos, né, que foram degenerados, ok? E, gente, outro trecho aqui que eu estou trazendo para vocês do Ética Nicômaco é um sobre a educação, certo? Então vamos aqui, ó, na página 20, né, nós temos aqui: por essa razão, quem quiser ouvir com proveito as exposições sobre o que é nobre e justo e, em geral, sobre a ciência política, é preciso ter sido educado nos bons hábitos, ou seja, nas boas relações, no bom aprendizado, na formação de uma boa consciência, não é? Então, continuando. O fato é o princípio, ou o ponto de partida. E se ele for suficientemente claro para o ouvinte, não haverá necessidade de explicar por que é assim, né? E o homem que foi bem educado já conhece esses princípios, ou pode vir a conhecê-los com facilidade. Quanto ao que nem os conhece, nem é capaz de conhecê-los, que ouça as palavras de Hesíodo. Aí temos aqui 2 pontos, abram aspasinhas, temos assim: ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos. Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem inteiramente inútil. Fecho aspas. Ok? Então, aqui nós encontramos uma base analógica aqui muito interessante da educação, né, em Aristóteles, aqui no Ética Nicômaco, para o vídeo que nós vimos agora há pouco, né? Nós podemos fazer uma relação interessante nesse pequeno fragmento que foi lido aqui com o vídeo sobre a educação que nós vimos, certo? Então é importante saber que existe uma preocupação no preparo para que esse indivíduo que foi educado na polis, ele consiga
exercitar, ele consiga trabalhar os bons hábitos, as virtudes e os bons costumes nessa sociedade, na polis. Então, a educação tem uma finalidade: fazer com que o indivíduo tenha boa consciência, fazer com que o indivíduo seja feliz dentro dessa polis, né? Ser uma pessoa esclarecida dentro dessa polis. Tá? Gente, continuação no outro vídeo, ok?